Você sabe o que é gramscismo? São ideias provenientes do filósofo comunista marxista italiano Antonio Gramsci. Fundou a tese de que para implementar o socialismo numa sociedade, o melhor caminho é ir alterando aos poucos a estrutura de todas as instituições humanas, incluindo as religiosas, educacionais, morais, culturais, jurídicas, governamentais e midiáticas da mídia. Uma sociedade culturalmente e moralmente fraca é muito mais vulnerável a presenciar revoluções de qualquer tipo. Gramsci postulou o conceito de hegemonia cultural, que é o domínio ideológico de uma classe sobre a outra, trazendo o enfraquecimento do capitalismo, culminando em uma revolução e ditadura comunista. Uma nação inteira fica dopada e dominada, formando uma sociedade idiotizada para que se perpetuem no poder. O gramscismo vem sendo adotado em vários países da América do Sul, como Bolívia, Chile, Nicarágua, Argentina, Uruguai, Peru, Guianas, Venezuela e Brasil. Aqui se tornou mais forte no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando este permitiu a criação do Foro de São Paulo, proposto por Lula e Fidel Castro. Essa doutrina está sendo inserida em doses homeopáticas na veia da sociedade, e muitos não acreditam que estejam contaminados. O golpe comunista é feito em etapas. Primeira etapa: um governo populista. Essa fase pode ocupar várias presidências do mesmo partido ou da mesma coalizão. Assistencialismo. Ao aumento de bônus familiares por filhos, grávidas, planos de emergência, bolsas, etc. Objetivo: votos de cabresto na próxima eleição e controle sobre a classe pobre. Inchaço da máquina governamental. Com o aumento de cargos públicos, estimam-se 4 votos do grupo familiar por cada emprego público. Os capitais privados começam a diminuir seus investimentos e seus empregados são absorvidos pelo sistema público. Objetivo: votos de cabresto na próxima eleição. Aumento de salários e aposentadorias, inclusive sem contribuição prévia. Inicialmente, contam com a aprovação da classe trabalhadora e dos sindicatos. Depois, começa a espiral inflacionária que anulará todos os aumentos. O custo de vida dispara e o objetivo é fidelização de eleitores e votos de cabresto na próxima eleição. Meios de comunicação. Todos recebem dinheiro do governo, ficando assegurada a publicidade oficial. Transmitem notícias distorcidas e com visões que interessam ao sistema para manipular a massa, e depois começa a censura, impedindo totalmente o conhecimento da realidade através, inclusive, do controle da internet, que se tornará interna e restrita. Aqui no Brasil, vemos a perseguição àqueles que combateram a subversão nos anos 60. Demonizam as Forças Armadas, o regime militar, taxando-o de ditadura e outras mentiras, criando uma imagem de inimigo inexistente, porém temido. A corrupção, esta se fará presente no círculo dos amigos do governo, que estarão protegidos pela impunidade, os deixando livres para saquear os cofres da nação. Uma outra manobra é promover falsas acusações de discriminação às minorias, como índios, homossexuais, presidiários, drogados, etc. Legisla a favor dessas minorias com o objetivo de criação de grupos ideológicos para a defesa do sistema e ainda a fidelização de eleitores para a próxima eleição. Porém, quando o comunismo tiver totalmente instalado, todos serão rejeitados.
A delinquência é uma ferramenta essencial para a implantação do comunismo. Dominam as ruas, infiltram-se em manifestações como grupos extremistas, os Black Blocs, que são financiados, assim como os agentes e líderes de movimentos sociais para prejudicar os que são contrários ao sistema. Segurança. Haverá um desmonte progressivo, falta de equipamentos, atraso nos salários, desmoralização por supostos atos de corrupção e violência. Leis que beneficiam os infratores e prejudicam a ação policial. E sobram autoridades para garantir direitos humanos para criminosos, em detrimento das vítimas, incentivando e acelerando a violência. Partidos. Grande fragmentação e alinhamento com a base do governo, não havendo referências, pois todos seguem a mesma cartilha. Ocupações. Promovem as ocupações de terras públicas ou privadas. Invasões incentivadas por elementos que se beneficiam com a exploração dos menos favorecidos, cobrando aluguéis. Como prenúncio das expropriações, os capitais estrangeiros começam a sair do país e entram empresas de nações ligadas ao sistema. A mídia passa a perseguir os empresários nacionais, havendo quebra de muitas empresas e a estatização de outras. Assim, a classe média não consegue se organizar como oposição. Há o aumento também de ONGs de esquerda e a criação de grupos de choque. Na educação, a criação de novas universidades, diplomas à vontade, facilidades a grupos que sustentem ideologicamente o sistema e promovem ensinamentos distorcidos. A essa altura, o nível educacional é muito baixo para que se mantenha o povo na ignorância e sob controle do Estado. Cria-se a classe braçal do proletariado. Impostos. Oneram os trabalhadores com a alegação de que a finalidade confiscatória é para a redistribuição da riqueza. Porém, serve apenas para manter e financiar as gordas contas do governo, mantendo luxos e ostentações. O narcotráfico. Através dele se dá a deteriorização, principalmente dos jovens. As organizações criminosas movimentam uma grande quantidade, onde o acobertamento se dá, inclusive no tráfico de armas. Sindicatos. A princípio, formados com o intuito de coibir greves através de acordos com o governo. Posteriormente, os dirigentes não alinhados com o sistema se retiram das centrais sindicais na tentativa de formarem centrais dissidentes, sem a menor possibilidade de êxito. Saúde. Criação do sistema único com crescente diminuição da qualidade e precário atendimento, utilizado pela maior parte da população. As prestadoras privadas, com a inflação crescente, altos custos e encargos, acabam sendo obrigadas a vender suas empresas ou então serão estatizadas. O efeito é um grande colapso na saúde. Segunda etapa. Destruição da classe média, fazendo-a culpada pela pobreza dos outros, culpada pela discriminação. Ela, temerosa, não consegue fazer frente ao sistema. Constituição. Várias modificações são feitas, criando lei da mordaça, do aborto, da censura, perseguição aos opositores, legalização da maconha. Promoção do colapso do poder judiciário, tornando-se servidor do governo. A impunidade aumenta, o crime domina as ruas, a espiral inflacionária dispara. A economia se deterioriza. Há a destruição moral e física das Forças Armadas e da segurança policial e a centralização dos grupos de choque, que são as guardas bolivarianas defensoras do sistema. A criação de apenas 2 partidos, sendo um dominante e outro de falsa oposição.
surgimento de falsos inimigos implantados para praticar conflitos, saques e invasões. Cria-se a lei que permitirá a perseguição de religiosos. Terceira etapa: tomada do poder. Os grupos de choque já citados estarão presentes em atos do governo ou coibindo as manifestações de oposição. Prisões por considerar crimes políticos. Serão feitas expropriações, confisco de passaportes, proibição de sair do país e novas identidades aos que estiverem de acordo com o sistema, sendo feitas avaliações e lavagens cerebrais. Racionalização de alimentos e com direitos apenas aos que tiverem a nova identidade. Severas deportações, total controle social e fim da liberdade. Portanto, as portas do inferno estarão abertas para todos serem aprisionados com correntes e cadeados nesse sistema trevoso. Se não quisermos nos tornar escravos, devemos lutar por todos nós e nossas famílias, pela nossa liberdade enquanto há tempo. Saber o que se passa é um direito de todo cidadão. Vamos nos unir, ir para as ruas, demonstrar nossa insatisfação e pedirmos a faxina dos três poderes. Assim, teremos a chance de voltarmos a ter um país próspero, de luz e de paz. Faça a sua parte.